Olá! Até quando você vai continuar tomando esse frasco de veneno chamado passado, chamado dores, chamado cicatrizes? Até quando você vai envenenar o seu corpo, a sua alma, as suas emoções? Até quando você vai envenenar o seu espírito? Até quando você vai envenenar a sua vida? Sim, eu já comecei dessa forma aqui para te chamar, para te chacoalhar. Ei, é hora de você começar a tomar o remédio certo para suas dores. É hora de você se assentar com pessoas à mesa para ouvir o que elas têm para derramar no seu coração. E muitas das vezes, aquele frasquinho, sabe, que a gente não dá muito valor de perfume? Às vezes é esse frasquinho que contém a melhor essência de um bom perfume. Tem muitas pessoas que entram na nossa vida, que desejam estar conosco à mesa e a gente rejeita elas. Por quê? Porque aparentemente elas são pessoas simples, não tem muito para oferecer. Aparentemente elas parecem assim ser muito artificiais. Mas assim, eu quero te perguntar algo muito sério. Até quando você vai ficar julgando a capa do livro sem saber o conteúdo? Sabe, você tá aí a sua vida toda tomando um remédio, achando que é um remédio, mas na verdade é o próprio veneno do seu coração. Você tá ficando, sabe, com as raízes tão amargas de ódio, de raiva, das lembranças do passado, daquilo que o seu filho fez com você, daquilo que você fez com seus filhos, daquela briga familiar, sabe? Daquele relacionamento que foi quebrado, os laços, os vínculos de confiança, e você não consegue sair desse lugar. E todo mundo que se achega a você, você tá sempre contando a mesma história, sempre indo lá, mexendo na mesma ferida, sabe? E você não consegue se libertar. Isso é um veneno para você. É um veneno. Pare de tomar esse veneno que adoece a sua alma, que adoece o seu corpo. Sai desse lugar em nome de Jesus. Tá na hora de você se conectar. Tá na hora de você construir novas pontes. Tá na hora de você sair desse lugar e achar que a vida é só desastre e achar que não dá para confiar mais nas pessoas. Tá na hora de você sair desse lugar de ser juiz da vida dos outros. Tá na hora de você sair desse lugar de querer sempre estar apontando os erros dos outros e esquecer de apontar para os seus também. Tá na hora da gente sair do banco de vítima e ver, será que também eu não feri alguém? Será que também eu não quebrei os laços de amizade com alguém? Será que também eu não preciso pedir perdão? Eu não preciso me reconciliar com alguém? Será que eu não fiz alguma coisa de errado também? Então, hoje a gente está entrando na oração de número 10. E o tema dessa oração é cura do corpo. Reconhecer a conexão entre mente e corpo e orar pela cura física que pode ter sido afetada pelo estresse do abuso. O que isso quer dizer? Que hoje nós vamos orar por cura no corpo, por cura na sua mente, para que você possa entrar, sabe, no campo do espírito saudável, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de forma saudável, de forma equilibrada, de forma íntegra, se colocando no lugar onde você também possa ter ferido alguém. Às vezes a forma que você falou, a forma que você se expressou, às vezes você é o veneno da vida de alguém. Então a gente precisa entender isso e compreender que tá na hora da gente parar de tomar o veneno do abuso emocional que fizeram com a gente. Tá na hora de parar de tomar esse veneno da rejeição, da humilhação, da traição, do abandono.
Tá na hora de sair dessa depressão, tá na hora de sair dessa ansiedade, tá na hora de sair dessas crises de pânico, tá na hora de você descobrir o que o seu corpo tem, o que a sua alma está a se comunicar com você, o que você não entendeu, que tá vindo como uma doença no seu corpo. O que você não entendeu da sua vida, que tá na hora de você liberar perdão, tá na hora de você se perdoar, tá na hora de você ter mais amor por você também. O que está tampando os teus olhos para essas verdades profundas? Sabe, a gente precisa tomar uma decisão e jogar fora esse frasco de veneno que todos os dias a gente quer tomar mais um pouquinho. Porque é cômodo, porque é confortável, porque ser vítima é bonito. Não. Tá na hora de a gente tomar uma decisão e abandonar esse frasco, esse veneno chamado passado. Às vezes também chamado presente. Tá na hora de você deixar um pouco esse luto de lado. Já passou a hora, já passou os dias, já passou os anos. Tá na hora de você voltar a viver. Tá na hora de você ter gratidão pela sua vida. Tá na hora de você agradecer por todas as pessoas que já passaram na sua vida. E parar de reclamar. Tá na hora da gente ver beleza na vida. Tá na hora da gente ver beleza na natureza, ver beleza nas pessoas. Tá na hora da gente parar e apreciar a vida. Contemplar a beleza. Uma hora tudo isso vai passar. Uma hora eu vou fechar os meus olhos e eu não vou mais poder contemplar a vida do meu filho, talvez até a vida do meu marido. Então eu não posso perder as ricas oportunidades que Deus me dá hoje. Sabe, a gente precisa sentar na roda de amigos, estar no meio da comunidade cristã, estar no meio do ambiente de trabalho de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Sabe, isso é tão importante pra gente entender, pra gente poder ter uma vida mais leve. Sair de casa leve, sair, ir pro trabalho, ir pros seus compromissos e voltar pra casa leve. E entendendo que sim, o dia talvez foi turbulento, foi cheio de problemas, mas que ficou lá, cada problema no seu lugar. O problema ficou lá no trabalho, o problema ficou lá na mesa onde você sentou com as pessoas, o problema ficou lá onde você conversou e teve ali um atrito, se sentiu ofendido ou você ofendeu, o problema ficou lá. Pare de respingar o veneno na vida das outras pessoas. Pare de respingar a gota de veneno do seu passado na vida das outras pessoas. Tá na hora de você exalar um bom perfume. E esse bom perfume é Jesus Cristo. Esse bom perfume você vai encontrar somente na presença do nosso amado Jesus Cristo. Então o meu convite para você hoje tá na hora de você clamar por libertação, por cura. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é doença e o que é enfermidade. Muitas das pessoas têm a tendência, ainda mais no meio, né? Eu não sou médica, não sou nada disso. O que eu vou trazer aqui para você de uma forma resumida, tá bom? Não tenho profundidade no assunto, mas é até onde eu estudei. Hoje eu quero trazer para você a distinção entre doença e enfermidade. Nós também vamos falar sobre algumas doenças psicossomáticas, que são aquelas que geram no nosso corpo por algum trauma que você passou, por algum abuso profundo emocional que você passou na sua vida. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é doença e sobre o que é enfermidade, tá? Então, antes da gente começar, porque hoje a gente tem bastante coisa para conversar e depois nós vamos fazer a nossa oração, porque você também pode pedir para Jesus te curar do corpo, da sua doença, da sua enfermidade, da alma. Sabe, Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder. E eu creio em nome de Jesus que onde essa live chegar, você vai ser curado. Eu creio, eu tenho fé o suficiente. Se você não tem fé, aqui tem um pouquinho de fé, tá? Crendo que você é capaz de alcançar a sua cura. Cura no corpo, cura nas emoções, cura no seu espírito.
Amém? Então vamos orar ao Senhor e logo em seguida nós vamos conversar sobre o que é doença e enfermidades, tá bom? E também nós vamos falar um pouquinho da palavra, porque eu quero te provar que existe um personagem na Bíblia que sofreu, que passou essas duas situações, tanto como uma doença no corpo, também como uma enfermidade nas suas emoções, na sua alma, mas que foi um personagem crucial, que não abandonou a fé, que não abandonou a sua fé por conta das circunstâncias da vida. Não se deixou levar pela sua doença do corpo, não se deixou levar pela enfermidade da sua alma e do seu espírito, mas foi uma pessoa que permaneceu com a fé inabalável. Ter fé não significa que nós não vamos ter crises de fé, mas a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Feche os seus olhos aonde você estiver. E se por acaso, se você está em algum leito de hospital, se você está passando por alguma dor, coloque a sua mãozinha na dor onde você está sentindo. Se por acaso você foi ao médico, fez vários exames e não achou a causa das suas dores, também coloque a sua mão onde você sente esse incômodo, onde você sente essa dor. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar. Pai amado, Pai querido Deus, em nome de Jesus. Pai, o dia de hoje estava marcado na Tua agenda. E o Senhor me tem aqui somente como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o meu nome não tem poder para nada. Mas, Senhor, o Teu nome, Jesus Cristo, é soberano, é poderoso. O sangue derramado naquela cruz por amor a nós, Senhor, é poderoso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um marco na vida dos meus irmãos e da vida das minhas irmãs, Senhor. Que aquela enfermidade da sua alma, Senhor, possa ser curada, possa ser tratada com o toque das Tuas mãos, Jesus. Que a doença do corpo, Senhor, que o diagnóstico dado pelo médico, Senhor, elas possam alcançar o milagre do coração delas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que todas as doenças e enfermidades caiam por terra hoje na vida dessa pessoa. Que ela possa ter um pouquinho mais de compreensão da Tua palavra. Que ela possa entender que as dores do passado delas podem estar sendo o veneno, Senhor, da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o remédio, Senhor, da nossa alma. O Senhor é o remédio do nosso corpo. O Senhor é o remédio da nossa vida. Nós confiamos plenamente no Senhor e não há outro como o Senhor. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, os pecados dos meus irmãos que estão a ouvir essa live, Senhor, que estão a ouvir esse vídeo. Eu Te peço perdão, Senhor, pelos pecados mais profundos do coração. Senhor, em nome de Jesus, nos livra de todo cativo do passado que tem nos matado, Senhor, de viver o presente de uma forma leve, de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, Senhor. Toca, Senhor, nas nossas mentes, na nossa emoção, Senhor. Toca, Senhor, no nosso coração e restaura tudo aquilo que o inimigo tem roubado de nós. Em nome de Jesus nós oramos, nós cremos e confiamos que o Teu nome tem poder. Nos cobre debaixo do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, confiando no Senhor, confiando na Tua palavra, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o nosso Pai, e um pai nunca abandona um filho. Eu Te agradeço, Jesus Cristo, pelo Teu amor por nós, e peço a presença amável do meu amigo Espírito Santo aqui comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Se você crê, você já recebeu Sakura aí onde você está, em nome de Jesus. Ai, ai, é lindo, né? É lindo, Jesus é lindo, gente. Então, eu quero aqui começar falando para vocês qual que é a diferença de doença e enfermidade, tá? Eu vou ler aqui para ser bem direta com vocês. Ai, gente, desculpa. Meu brinco caiu. É isso aí, gente. É ao vivo e a cores aqui. Acontece, né? Mas toda honra e toda glória ao Senhor, em nome de Jesus, tá bom?
Preste atenção no que eu vou te falar agora. No campo da saúde, é comum usarmos os termos doença e enfermidade como sinônimo, mas há uma distinção importante entre eles. A doença refere-se a uma condição orgânica ou fisiológica específica caracterizada por sintomas e sinais que podem ser diagnosticados e tratados. Então, a doença é tudo aquilo que pode ser no campo de diagnóstico, fisiológico, ok? Mas tem um tratamento. Pense em uma infecção bacteriana, diabetes ou um câncer. São condições mensuráveis, com causas e manifestações bem definidas. Então, doença é aquilo que tudo tem uma definição, que tem um diagnóstico, tá bom? Em resumo, tá, gente? Lembrando que, assim, eu não tenho... o meu conhecimento não é tão profundo, porque eu não tenho nenhuma formação como médica, nem nada disso. Mas o que eu quero aqui é de uma forma bem resumida, para trazer clareza para sua mente e para o seu coração, tá bom? Agora a gente falou da doença, né? Então, doença é tudo aquilo que tem um diagnóstico, tem um tratamento, que é fisiológico, enfim, e citei alguns exemplos aqui para você entender um pouquinho, ok? Agora nós vamos falar sobre a enfermidade. Já a enfermidade é um conceito mais amplo e subjetivo, tá ok? Ela se relaciona à experiência pessoal de estar doente, ao impacto da doença na vida do indivíduo, é como ele percebe e lida com essa condição. Tá ok? Então você tem um diagnóstico, um exemplo. Se você teve um diagnóstico de câncer, você tem uma doença, tem um diagnóstico. Agora, pode se tornar uma enfermidade partindo do ponto de como você vai vivenciar essa doença na sua vida. Às vezes, o fato de você saber que vocês têm um diagnóstico como o de câncer pode te levar a uma depressão profunda, a uma enfermidade do seu coração por conta daquilo que você recebeu como diagnóstico. Então é a vivência, é como aquele diagnóstico vai impactar a sua vida, ok? Então vamos lá. Abrange o sofrimento, as limitações, as emoções e as dimensões sociais e espirituais, tá ok? A enfermidade, ela entra nesse campo, tanto do corpo, das emoções e do nosso espírito. Tá ok, gente? Porque nós, seres humanos, nós como cristãos, cremos na palavra santa de Deus, que diz que nós somos corpo, que nós somos carne, que nós somos alma e que nós somos espírito. Ok, gente? Então, a enfermidade, ela abrange esses três campos e ela é capaz de explodir no nosso corpo, nas nossas emoções e também no nosso espírito. Ok, gente? Entendendo isso, a gente vai seguir aqui. Abrange o sofrimento, as limitações, as emoções e as dimensões sociais e espirituais que a doença pode acarretar. Uma pessoa pode ter uma doença diagnosticada, mas não se sentir enferma. Ou, por outro lado, sentir-se enferma mesmo sem um diagnóstico médico claro. A enfermidade é, portanto, a vivência de adoecer, influenciada por fatores psicológicos, culturais e sociais. Como que entra aqui a área social? Às vezes a pessoa tem um diagnóstico, sabe? Um exemplo, HIV. É um diagnóstico muito forte e isso abrange o meio social. Porque dependendo da pessoa, se ela não tiver uma maturidade espiritual, emocional de carregar esse diagnóstico, ela pode ter uma enfermidade como uma profunda depressão, uma profunda necessidade de se afastar do contexto social, ou se as pessoas sabem do diagnóstico, as pessoas começam a se afastar dessa pessoa sem ter conhecimento de realmente o que é essa doença. Então, o ser humano, ele é muito complexo, gente, muito complexo. Existem doenças que a pessoa reage de uma forma positiva, mas existem outras pessoas, por outro lado, que reagem de uma forma assim muito negativa, ao ponto de conter enfermidades na sua alma, no seu coração, se alimentar de pensamentos de morte, sabendo que você não sabe o dia de amanhã.
E aí o inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele vem perturbar ainda mais a nossa vida. Porque a nossa fé, nós como cristãos, temos que estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. E crer e ter fé que a sua vida não é um diagnóstico, que a sua vida não é uma doença, que a sua vida não é a enfermidade que o passado causou na sua vida, aquela falta de liberar perdão, aquela falta de não perdoar as pessoas, sabe? Existem enfermidades dentro da gente onde a gente dá brecha para o inimigo entrar e habitar dentro do nosso corpo. Então é você que tem que fazer essa análise da sua vida. É você que tem que entender até que ponto os abusos emocionais estão a te afetar. Até que ponto as feridas do passado, as feridas do presente, aquilo que as pessoas fizeram com você ou que você fez com as pessoas, estão afetando o seu corpo. Você sente dores, você faz um monte de exame, você não sabe o que é, o médico não sabe te explicar, você não entende, você procura ajuda pra lá e pra cá, sabe? A verdade é que às vezes a gente tem que parar e respirar e olhar para dentro da gente, saber, se conhecer, se entender e falar: espera, o que está oculto dentro da minha vida que agora está vindo como uma doença no seu corpo, agora está se manifestando no seu corpo, está se manifestando nas suas emoções, que você não consegue, sabe, amadurecer, você não consegue amadurecer nas suas emoções, você não consegue amadurecer no seu casamento, você não consegue amadurecer com as pessoas que você caminha, sabe, você é uma pessoa impaciente, irritadíssima, nada tá bom, tá tudo errado, e vem aquelas dores de cabeça, sabe, aquele estresse constante, porque você acha que tá todo mundo contra você, você acha que as pessoas são péssimas, você não crê mais no ser humano, você já não sonha, os seus olhos não têm o brilho da vida, o seu sorriso não tem o brilho da vida, sabe? Você já não é uma pessoa alegre, essa não é a sua essência. Deus te chamou para viver, Deus te chamou para ter uma vida plena, e tá tudo bem. Não estou aqui menosprezando ou diminuindo aquilo que os médicos já falaram, aquele diagnóstico que você já recebeu, mas eu estou aqui como alguém lá no fim do túnel acenando para você, dizendo: ei, você não é isso. Você pode se fortalecer nas suas emoções, você pode voltar a ter pensamentos positivos, você pode estar onde estiver e ainda assim ser uma pessoa que tem um bom perfume no coração, que tem uma flor para entregar na vida das pessoas. Sabe, gente, às vezes, muitas das vezes, algum diagnóstico que as pessoas recebem, isso pode deixar as pessoas ainda mais doentes, porque elas não conseguem entender que o diagnóstico não é a identidade dela. O diagnóstico não é a sua identidade de vida. Deus te criou, Deus te chamou para ser uma pessoa alegre. Deus nos criou para viver nesse mundo aí. Parece loucura tudo isso, gente, que eu tô falando. Mas é que Ele nos chamou para estar firmado na rocha com Ele. Então, faça uma autoanálise de você. Olhe para trás, aquelas dores, aquele pecado escondido, aquilo que você fez, aquilo que fizeram com você. Saia desse lugar, venha para a luz, em nome de Jesus. Jesus tem todo o poder para te curar. Todo o poder está nele. Sabe, a sua fé, ela tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o médico dos médicos. Ele sim é o nosso bom pastor. É Ele sim o nosso bom terapeuta, Ele sim o nosso bom psicólogo. Sabe, isso não invalida todos esses profissionais que eu estou falando. Isso não invalida a minha profissão. Muito pelo contrário, nós somos o oásis na vida de alguém no meio do deserto. Um lugar para as pessoas descansarem, um lugar para as pessoas... sim, os medicamentos são muito importantes. Um lugar para você encontrar alívio, descanso para sua alma, para o seu corpo. Nós somos um oásis na vida de alguém, um refrigério na vida
de alguém. Estamos aqui desse lado, sabe, como profissionais, como vou abrir mais o leque, a comunidade cristã, a comunidade da sua igreja, os conselheiros cristãos, os pastores, os seus líderes de célula, os seus líderes ali da igreja, eles estão ali para ser um porto seguro no seu coração. Agora, quem tem que ter sabedoria, discernimento é você. Você entende isso? Estamos aqui para ser um lugar de descanso. Ok, gente? Então o ser humano, ultimamente, ele tem, sabe, trocado essa ideia. E tem colocado as pessoas como ídolo, tem colocado as pessoas como Deus. Não, gente, não há outro Deus senão o nosso Deus. A sua fé, ela não pode estar pautada em pessoas, nos acontecimentos, sabe, na filosofia, na história, na política, na medicina. A sua fé, ela tem que estar pautada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tenha fé. Ele é capaz de gerar uma fonte de alegria dentro de você a jorrar na vida das outras pessoas. O seu diagnóstico não é a sua identidade. Então, pare e pense no que eu estou te falando. Eu quero falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas também para você entender um pouquinho com mais profundidade, tá bom? As doenças psicossomáticas são um exemplo claro da intrínseca conexão entre a mente e o corpo, que hoje a nossa oração de número 10 é sobre isso. Pedir cura para Jesus da mente, do corpo e do nosso espírito, sabe? Então, fica comigo até o final, tá bom? Que vai ser bênção para você. E se você conhece alguém nessa situação, já se prepara para depois compartilhar essa live. Mas fica aqui e assista até o final, ok? Elas surgem quando o estresse emocional, traumas não são resolvidos. Vou ler novamente, tá bom, gente? As doenças psicossomáticas são um exemplo claro da intrínseca conexão entre a mente e o corpo. Elas surgem quando o estresse emocional, traumas não resolvidos e conflitos psicológicos se manifestam fisicamente. As dores, tudo aquilo que você sente não aparece no exame, sabe? Então, assim, toda essa manifestação aparece no seu corpo, mas você não sabe o que é. Afetando órgãos e sistemas do corpo. Não se trata de fingir uma doença, mas sim de uma condição real, onde o sofrimento psíquico, aqui, encontra uma via expressa no corpo. O nosso corpo, ele é tão complexo que ele é capaz, a nossa mente é capaz de adoecer o nosso corpo. Partindo do princípio de que você dá autoridade para que isso aconteça. A sua mente tem que entender que quem controla ela é você. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que a sua mente, ela mente para você. Ela está constantemente a te sabotar. Porque ela não quer viver algo novo, ela não quer se esforçar, ela não quer entender isso que eu tô falando aqui. Porque é cômodo, já são 30, 20, 10 anos, 5, 3 anos, você ali se sentindo como vítima. E sempre achando um culpado para tudo aquilo que você já passou. E sim, existe um culpado e tá tudo certo. Mas isso não significa que a sua identidade tem que estar firmada na sua dor, no seu abuso emocional, nas suas cicatrizes da alma, tá ok? Enxaquecas crônicas, problemas gastrointestinais como gastrite e síndrome do intestino irritável, certas condições de pele, hipertensão e fibromialgia são exemplos comuns de doenças que podem ter um forte componente psicossomático. Nesses casos, o corpo, gente, ele reage a um nível elevado e constante de estresse, ansiedade, medo, tristeza, o nosso corpo libera hormônios e substâncias químicas que, a longo prazo, podem desregular o funcionamento do organismo e gerar sintomas físicos. Olha só, que o seu veneno lá do passado pode estar te causando tudo isso que você está vivendo agora. Tanto no corpo, como nas suas emoções, também como no seu espiritual.
tá bom? Espiritual no sentido assim, que você vai à igreja e você tá sempre reclamando de alguma coisa e que nada tá bom naquele lugar e que você tá sempre com seus olhos, sabe, distraído. Você não consegue se conectar com Deus Pai. Você não consegue se conectar com Jesus Cristo. Você não consegue ouvir a voz amada do Espírito Santo, sabe? O nosso espírito, não sei quem foi que te feriu na igreja, não sei quem foi que liberou palavras que são contrárias à palavra de Deus para a sua vida, sabe? Às vezes você gerou uma expectativa no pastoreio, uma expectativa na liderança, essas pessoas não te conheciam, essas pessoas não conheciam a sua dor e você criou toda a expectativa nelas, sendo que a sua maior expectativa é em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo. E você se deixou abater por uma ofensa, e você se deixou abater espiritualmente, sabe? Por uma fala mal entendida, por alguém que se comunicou de uma forma errada, e você se deixou abater. E acabou saindo de tudo, acabou não acreditando mais em Deus. Vou abandonar a igreja porque é tudo igual. Nananana. A verdade é que essas pessoas que fogem, elas precisam amadurecer. Isso não desqualifica o erro da outra pessoa. Isso só nos faz entender que somos seres humanos, ok? Então pare de olhar para trás, pare de tomar o veneno daquilo que as pessoas fizeram com você ou de que você, não tendo amor próprio, fez com as pessoas. Não conhecendo Jesus, quem tem que dosar a sua situação de dor é você. Eu não conheço a sua história. Estou aqui trazendo luz, trazendo um caminho para você, tá ok? Compreender que a mente pode adoecer o corpo é o primeiro passo para buscar o tratamento que aborde tanto dimensões físicas quanto emocionais. Tá ok, gente? E aí aqui eu quero também aproveitar e explanar um pouquinho sobre o meu trabalho para você. Tá bom? Que você tenha um pouquinho mais de entendimento. Muitas pessoas me perguntam se eu atendo só pessoas que são cristãs. Não, eu atendo pessoas de todos os públicos, gente, tá? Mas é que você tem que vir a mim entendendo que eu estou pautada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos de Deus. Aqui, essa daqui é o meu fundamento, é a minha base. Não tem filosofia, não tem sociologia naquilo que eu falo. Eu tenho Jesus Cristo, o Espírito Santo e o meu Deus que guia os nossos passos, tá bom? E é só, tá bom? E é só deles que a gente precisa, é só do nosso Senhor Jesus que a gente precisa. A terapia cristã, sabe, ela pode curar os abusos emocionais, nos fazer entender um pouquinho sem perder a fé, sabe? O que o ser humano aos poucos está perdendo é a fé. A gente precisa voltar a ter fé em Deus, somente Ele, sabe? Então vamos lá. Os abusos emocionais, que é sobre o nosso e-book aqui, nosso propósito de oração de 31 dias, curando feridas emocionais, tá bom? O abuso emocional deixa cicatrizes profundas, gerando traumas, rejeição, humilhação e uma sensação de traição que podem parecer impossíveis de esquecer. A dor de um passado marcado por essas experiências pode ser esmagadora. Essas dores do passado, do presente, do agora, sabe? Eu não sei qual é essa dor. Ela pode estar te esmagando e te levando à morte. Você precisa se posicionar e sair desse lugar, em nome de Jesus. E é natural buscar alívio e cura, mas o nosso alívio, a nossa cura, ela está em Jesus Cristo, sabe? Hoje a gente vê tanta coisa no Instagram, no Facebook, na cidade, em tudo, no Brasil, sabe? E essas pessoas estão a oferecer outras formas estranhas de cura, sabe? Eu tô aqui só para te dizer que Jesus, sabe? Se você crê na palavra, se você crê que o nome de Jesus tem poder, Ele é capaz de te curar das enfermidades da alma, do corpo e do seu espírito. Basta você se fortalecer em Jesus Cristo. Bom, a terapia cristã, que é o meu trabalho, ela surge como um caminho valioso, oferecendo um suporte que integra a fé, a psicologia e a espiritualidade, tá bom? O homem, gente, ele é dotado de inteligência porque Deus é bom comigo, Deus é bom conosco, Deus é bom com você. Se Ele compartilha um pouquinho da sabedoria do céu conosco, sabe?
é porque Ele é bom para nós. O amor dele é perfeito e Ele ama as pessoas, Ele ama o ser humano e Ele não desistiu do ser humano, tá bom? Ele não desistiu de você. Não pare no seu diagnóstico, não pare na sua dor do passado, pare de tomar esse veneno do passado. Você está aos pouquinhos se matando emocionalmente. Sai desse lugar em nome de Jesus. A terapia cristã reconhece que, embora não possamos apagar o que vivemos, podemos encontrar um caminho de cura e superação. Ela oferece um espaço seguro para processar a dor, ressignificar as experiências e construir a identidade sob perspectiva da fé. Através de princípios bíblicos e técnicas terapêuticas, o indivíduo é encorajado a compreender e validar a dor, perdoar a si mesmo e aos outros, reconstruir a autoimagem, fortalecer a sua fé e confiança em Deus, desenvolver resiliência e novas estratégias de enfrentamento das suas próprias dores. Ok, gente? Então, assim, em última análise, a terapia cristã, ao aliar o reconhecimento psicológico à sabedoria divina de Deus, oferece um caminho de autoconhecimento e restauração. Isso tudo, gente, através da palavra de Deus. Se você que é cristão vai procurar outros meios e não tem palavra, não tem princípio, não está conectado com aquilo que você crê. Então, hoje nós falamos um pouquinho, tá bom? E a nossa oração de número 10 é sobre isso. Nós, no começo dessa live, começamos falando sobre a diferença, sobre a distinção entre doença e enfermidade. Então, hoje também eu quero te deixar aqui um personagem que passou por isso, que passou por essas duas situações. Uma enfermidade nas suas emoções e uma doença no seu corpo. E essa pessoa foi Jó. E eu tenho certeza que você já ouviu falar desse personagem bíblico. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma canção referente a ele. Eu tenho certeza, ok? E lá em Jó, no capítulo 2, no versículo 7 ao versículo 8, fala bem assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Assentado no meio da cinza, Jó pegou um caco para se raspar. A história de Jó é muito forte, gente, e eu te aconselho a você ir e procurar, sabe, ler essa história em nome de Jesus. Mas Jó andou nesses dois caminhos, sabe, da doença do corpo, porque o inimigo atacou ele, na doença no corpo, então ele tinha lepra, sabe? Ele tinha essa doença no corpo, ele tinha esse diagnóstico, vamos colocar na nossa linguagem atual, né? Esse diagnóstico de médico. Então, ele também teve, gente, que passar pela enfermidade da sua alma, das suas emoções. Jó era gente que nem a gente, sabe? E essa doença entrou tão profundamente nele, sabe? Tanto no emocional como no espiritual, que ele sofreu emocionalmente, que ele sofreu espiritualmente, sabe? Que ele ouvia das outras pessoas, sabe? Amaldiçoa o teu Deus, os amigos deles, o amigo deles, né? Naquela época, os amigos que se aproximavam dele, então você tem que entrar na sua história. As pessoas que se aproximam de você estão fazendo chacotas de você, estão rindo da sua dor. Então isso aí não é amigo. Amigo mesmo é aquele que desperta a gente, que nos ajuda a nos posicionar, sabe? Que nos dá a direção, que é Cristo Jesus. Então Jó passou por essas duas situações. Um dos exemplos mais emblemáticos da Bíblia foi a história de Jó, sabe? Porque ele teve uma doença e ele teve também uma enfermidade. E eu vou ler aqui para você algumas características que eu pontuei sobre a vida de Jó nesse sentido, ok? Um dos exemplos mais emblemáticos da Bíblia de uma pessoa que sofreu uma enfermidade severa, experimentando não apenas a doença física, mas também o profundo sofrimento que ela acarreta, é a de Jó. No livro de Jó, lemos que ele era um homem íntegro e temente a Deus, abençoado com grande riqueza, família e saúde. No entanto, sua vida é drasticamente virada de cabeça para baixo quando ele é afligido por uma série de calamidades, incluindo uma doença grave que cobriu de chagas malignas da cabeça aos pés, ok?
A enfermidade de Jó não era apenas uma condição física, ele trouxe consigo sofrimentos imensuráveis em diversas dimensões, tá bom? Quem conhece a história de Jó, e eu estou aqui te encorajando, vai ler a história dele. Ele perdeu filho, ele perdeu tudo que ele tinha, ele era rico, ele perdeu gado, ele perdeu campo, perdeu tudo, gente. Então pensa você, se não é Deus na vida de um ser humano desse, eu não sei, sabe? Ele não suportaria. Então, Jó passou pela doença física, as chagas causavam dor intensa, repulsa, levando a se sentar em cinzas e a raspar suas feridas com um caco de telha. O emocional dele, ele experimentou uma profunda angústia, desespero, solidão, questionamento, o porquê desse sofrimento. Fala pra mim se não é a gente, quando a gente passa por algumas situações da vida e fala, meu Deus, por que eu, sabe? Então Jó também passou por essa enfermidade nas suas emoções, no seu espírito, sabe? E ele também sofreu de forma social. Seus amigos, ao vê-lo, mal o reconheceram e, em vez de oferecer consolo, o acusaram de algum pecado oculto que teria causado sua aflição. Sua esposa também o aconselhou a amaldiçoar o Deus e morrer. Olha só, se você parar na sua vida para ouvir qualquer um, você é capaz de morrer. Entenda isso. Você tem que parar e ouvir a voz de Deus. Você tem que parar e ouvir pessoas que são de Deus, pessoas que carregam princípios, pessoas que têm valor, que são íntegras, tá ok? Pessoas que te trazem esperança. Nós que temos a nossa fé em Deus, nós não paramos para ouvir o mundo. O mundo tem uma filosofia mentirosa. O mundo tem uma filosofia que é manipuladora. Nós paramos para ouvir pessoas que são de Deus. E nós temos que parar para ouvir pessoas que falam da palavra de Deus. Da palavra de Deus e não da vida delas. Ok? E isso vai te fortalecer. E Jó também passou por uma crise espiritual. Claro, gente, ele é um ser humano, sabe? Jó enfrentou uma crise de fé, com a aparente injustiça de seu sofrimento, mas no fim manteve sua integridade e confiança em Deus. Deus não tem problema com gente que é sincera para Ele. Deus não tem problema com gente que é honesta na hora da oração. Fala, Deus, por que eu? Deus, mas por que isso na minha vida? Me ajuda a entender, me ajuda a compreender o que eu fiz de errado. Aonde foi que eu falei? Traz a luz, traz a verdade no meu coração. Me ajuda, Senhor, por que eu fui traída? A entender a situação, sabe? Não para te humilhar, não para te entristecer, mas para te ensinar que a vida ela é um risco. A vida todos os dias é uma lição para nós. Tá bom, gente? Então a história de Jó é muito poderosa em seu testemunho. É um testemunho de enfermidade, no sentido mais amplo do termo, mostrando como a doença pode ir muito além do corpo, afetando a alma, os relacionamentos e a própria fé de uma pessoa. Apesar de todo o sofrimento, a perseverança de Jó o levou a um entendimento mais profundo de Deus. E no final ele foi restaurado e abençoado novamente. Jó perdeu tudo, gente. Ele perdeu os 10 filhos dele, ele perdeu riqueza, sabe? Ele perdeu tudo de mais nobre que ele tinha na vida dele. Ele teve as crises de fé dele. Ele sofreu emocionalmente, ele sofreu no corpo. Eu não sei se você tem um diagnóstico médico. Eu não sei se você já fez vários exames, sabe? Já procurou diversas ajudas e você continua com essa mesma dor dentro de você. Essa dor invisível, essa dor que te rasga nas madrugadas, nas noites afins, chorando. Só Jesus pode te tocar e te curar, desde que você permita Ele entrar na sua vida, entrar nas suas emoções e te resgatar, e te restaurar, e te renovar, te trazer a vida, te dar um choque e falar, filha, escuta a minha voz, eu te amo, eu ainda tô aqui. Tem coisas na nossa vida que a gente não parece entender. Às vezes, sabe, é a gente mesmo que faz questão de não querer aceitar, de não querer entender. Nós sabemos o que fizemos, nós sabemos o que sofremos nessa vida, mas chega uma hora que Deus nos chama pelo nome e fala, sai dessa situação.
Sai dessa situação em nome de Jesus, dessa enfermidade que você já fez milhões de exames e não consegue, não tem resultado. O médico não sabe o que te falar, mas Deus sabe o que te falar. Deus sabe o que te dizer. Procure ajuda em quem tem fé. Procure uma comunidade, procure uma igreja responsável, procure uma igreja onde vive a palavra, onde fala a palavra. Isso não significa que vai te blindar das pessoas, isso significa que vai te fortalecer a sua fé. Ouse a pedir a Deus um milagre sobrenatural para você. Pare de viver dos milagres dos outros, mas que hoje você decida ser o milagre da sua vida, o milagre da sua família, o milagre dos seus relacionamentos, o milagre da sua comunidade de fé. Saia desse lugar onde as pessoas precisam olhar para você e ter dó. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Você tem vida, você respira, você está com os olhos abertos onde você estiver, em nome de Jesus. Eu não sei sua enfermidade na alma, eu não sei o que está escuro no seu coração, que tem te martirizado, que tem te machucado, sabe? Em nome de Jesus você pode achar essa cura. Em nome de Jesus, você que tem um diagnóstico médico, onde você estiver no leito de hospital, se você fechar os seus olhos e com toda a fé e crer, Ele é capaz de te curar. Ele é o médico dos médicos. É Ele que dá a última palavra na nossa vida. Então que você deposite a sua fé em Cristo Jesus hoje, em nome de Jesus. Tenha fé e Ele é capaz de restaurar a sua vida, as suas emoções, mulher. Volte a sorrir, volte a ser alegre, sabe? Coloca a sua alegria em Jesus Cristo, não nos relacionamentos, não só no seu marido. Você mulher, sabe, que sofre muito no casamento, ou você homem que sofre muito com os filhos, com o casamento. Entenda em nome de Jesus. A nossa fé precisa estar em Cristo Jesus, a nossa alegria tem que estar em Cristo Jesus, independente da nossa situação, do nosso contexto. Vamos ter crises, vamos ter situações de tristeza, sim, não somos alienígenas, somos seres humanos, sabe? Mas que a sua fé seja fortalecida. Esconde a sua fé no seu coração para que a depressão não te mate. Esconde a sua fé no seu coração para que a ansiedade não consuma os dias da sua vida. Esconde a sua fé para que a sua mente se comporte de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável. Esconde a sua fé dentro do seu coração para que as suas emoções sejam equilibradas, para que a sua irritabilidade seja curada, para que a sua brabeza seja tratada, sabe? Esconde a sua fé para que a sua alegria volte a brilhar de dentro para fora. A alegria, a vida de dentro para fora. Pare de ser tão superficial. Pare de maquiar o seu rosto. Pare de maquiar a sua história. Tá triste? Amém, Jesus. Vai pro colo de Jesus. Tá feliz? Sabe? Sai pulando, mas vai pro colo de Jesus. Não esquece dele por conta da situação. Amém, gente? Então, a nossa oração de número 10, deixa eu ver que horas são. Nossa, gente, passa voando, sabe? Aqui. Então, hoje nós vamos orar em nome de Jesus por cura do corpo. Amém, gente? Isso é muito sério. Não sou eu, é Jesus, é você, desde que você decida ser curado. Ai, mas não tem remédio de cura para o meu diagnóstico. Mas é a sua emoção, é a sua alma, é o seu espírito que tem que estar curado em nome de Jesus. Sabe, não é o diagnóstico que vai te matar. Decida que quem vive é você, é as suas emoções, é a sua confiança em Deus, é o seu espírito vivo, é a fonte que está a jorrar no seu coração, e não o diagnóstico que alguém te deu, que a vida te deu. Celebre em meio às dores e você verá as flores de cada dia. E você verá a cor da vida novamente. Com diagnóstico, sem diagnóstico, a beleza na vida. Tá ok? O belo, ele está dentro da gente. Nos nossos olhos, na nossa fala, no nosso olhar.
Tá ok, gente? Então, cura do corpo, reconhecer a conexão entre mente e corpo e orar pela cura física que pode ter sido afetada pelo estresse do abuso. Abuso aqui físico, abuso emocional, abuso espiritual. É você que tem o dosador da tua dor, do teu abuso, daquilo que fizeram com você. Lembrando sempre que também nós fizemos alguma coisa para alguém, tá bom? Então, é você que tem que fazer essa análise. Então eu começo fazendo essa seguinte oração aqui. Amado Deus, que nos criaste a tua imagem e semelhança, corpo, mente e espírito interligados. Humildemente me coloco em tua presença, reconhecendo a profunda conexão entre minha mente e o meu corpo. Clamo por tua cura para as enfermidades físicas que possam ter sido somatizadas, reflexo do estresse e da dor causados pela experiência do abuso. Senhor, peço que o teu toque restaurador alcance cada célula do meu ser. Em nome de Jesus. Vai aí internalizando essa oração dentro do seu coração. Coloca a mãozinha aí do seu corpo, onde dói, onde é o diagnóstico. Coloca a mão na sua mente, sabe? Que simboliza suas emoções, por equilíbrio emocional, sabe? Que você possa voltar à essência da vida. Amém? Alivia as tensões musculares, as dores crônicas e quaisquer outros sintomas que possam ter se manifestado como um grito silencioso do meu corpo em resposta ao sofrimento. O nosso corpo, ele responde conforme o tamanho do nosso sofrimento, o tamanho da nossa dor, o tamanho daquilo que nós permitimos que as pessoas fizessem com a gente. O nosso corpo reage às nossas emoções, o nosso espírito reage às nossas emoções, ok? Porque somos seres humanos interligados. Então é você que precisa entender isso, amém, gente? Concede-me a sabedoria para cuidar do meu corpo com gentileza e atenção, nutrindo-o com alimentos saudáveis, descanso reparador e atividades que me tragam alegria e bem-estar. Que eu possa honrar este templo, o corpo, que me permite experimentar a vida. Vou ler novamente. Que eu possa honrar este templo que me permite experimentar a vida. Olha como você é precioso, é preciosa. Ajuda-me a reconhecer os sinais que meu corpo me envia, aprendendo a escutar suas necessidades e a responder com amor e cuidado. Que eu possa desenvolver uma relação de harmonia e respeito com o meu próprio físico. Que a tua paz, que transcende todo entendimento, acalme a minha mente. E por consequência, traga cura e equilíbrio ao meu corpo. Fortalece o meu sistema imunológico e restaura a vitalidade que possa ter sido enfraquecida pelo estresse. Confio em teu poder de cura, Senhor, e me abro para receber a restauração completa do meu ser em corpo, mente e espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me emociono, sabe, gente? Porque eu escuto, eu sinto e eu vejo que isso é muito, muito real na vida das pessoas. Eu escuto pessoas que a enfermidade delas tem destruído a vida delas, o corpo delas, sabe? O diagnóstico, ok, né? A vida, eu posso ter, sabe? Então, assim, o diagnóstico, ele é real, ele é a vida, né? Tem coisas que acontecem, mas a enfermidade na nossa alma, do nosso espírito, é a gente que permite.
A gente deixa penetrar no nosso DNA aquilo que as pessoas fizeram com a gente ao ponto de ter isso como uma verdade concreta na nossa mente, no nosso coração, ao ponto de fazer com que a nossa fé, a nossa esperança, ela seja jogada ao vento, sabe? Então é você que precisa entender que Jesus é capaz de te curar daquilo que você vê e daquilo que você não vê. Que Jesus é capaz de sim mudar o diagnóstico da sua vida, de mudar o diagnóstico daquilo que você mesmo colocou dentro de você que não existe, sabe? Que médico nenhum falou pra você, mas você acha que você tem. Mas você acha que você é depressivo, mas você acha que você é ansioso. Sabe, você acha alguma coisa, a sua mente mente pra você. E você é uma pessoa completamente saudável. Só não é saudável nas suas emoções. Por quê? Você é tão orgulhoso, você é tão orgulhosa que não deixa ninguém. Você não permite viver a vida. Você não permite a você mesmo procurar ajuda, procurar conselhos. Você não permite sair desse ambiente manipulador, estressante, sabe? Você não se permite fazer novas amizades. Então existem coisas na nossa vida que requer mudança e decisão de nós mesmos. Decida romper os cárceres das suas emoções e voltar a ter vida e voltar a ter alegria em nome de Jesus. Ok? Já são 3 horas. Se você que chegou agora e não tem conhecimento dessa live, nós estamos aqui. Eu estou na oração de número 10 do e-book que eu construí, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? São 31 orações. Se você tiver interesse em adquirir, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. Aqui no meu Instagram tem todas as informações, tá bom? Então são 31 dias de oração. É um e-book digital que contém orações. Hoje nós oramos a oração de número 10, tá bom? Se você conhece alguém que está doente, que vai ao médico e não tem nenhum diagnóstico, o médico fala: filho, filha, volta para casa, tenta se acalmar, procura um psicólogo, procura a igreja, sabe? Envia essa live para essa pessoa. Seja você também um agente de fé, um agente de esperança, seja você também uma carta viva de amor, de refrigério, de alegria na vida de alguém, tá bom? Antes de eu encerrar a live, nós vamos fazer uma oração por cura, tá? Cura emocional, cura espiritual, cura no seu corpo, em nome de Jesus. Eu não vou me estender. Entenda que não são as minhas palavras que vão te curar. Entenda que é Jesus Cristo que vai te curar. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, Senhor Jesus Cristo, nome sobre todo nome da face da terra e do universo, Rei do nosso coração, Jesus, eu te peço, aonde esse vídeo alcançar, aonde essa pessoa estiver, que em nome de Jesus essas pessoas encontrem cura para o seu coração. Encontrem cura, Senhor, para as suas emoções. Encontrem cura, Senhor, para o seu corpo, Senhor, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, nos hospitais, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, no lar dos idosos. Estende a tua mão poderosa, Senhor, nos orfanatos, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas para toda mulher, para todo homem que caminha sozinho nessa vida, de uma forma solitária, Senhor. Senhor, todas as pessoas que sofrem depressão, ansiedade, crises de pânico, crises, Senhor, no seu espírito, crises de fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu nome, Senhor, tem todo o poder para curar essas pessoas no corpo, nas emoções e no seu espírito, Senhor. Restaura a fé daqueles que estão sofrendo uma crise de existência, Senhor. Restaura a fé, Senhor, dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, que todo diagnóstico seja revertido, Senhor. E que haja cura, Senhor, no corpo. E que a alegria volte, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você seja curado, que você, mulher, que você, homem, seja liberto das cicatrizes do seu passado, dos abusos emocionais. Que aquelas pessoas que te feriram no contexto religioso, na igreja, sabe? Que aonde você foi
amargamente ferido, o Senhor possa te curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os cárceres da sua mente sejam rompidos, que as correntes que o inimigo entrelaçou na sua mente, no seu corpo, sejam quebrados pelo poder que há no nome de Jesus. Volte a viver em nome de Jesus. Amém, gente? Esse Jesus é lindo, ele é maravilhoso, né? Eu agradeço você que até aqui nos acompanhou. E entenda que se você caminhar com Jesus, a sua identidade vai estar firmada somente nele, para ele e por ele. E é nele que a gente encontra de novo, sabe, o brilho dos nossos olhos e a alegria do nosso sorriso. É em Jesus Cristo, Rei dos Reis. Ele é o centro, ele é o dono do nosso coração. Nos dias bons, ele é o dono do nosso coração. E nos dias ruins, ele também continua sendo o dono do nosso coração. Que nada, nem ninguém, nem aquilo que aconteceu no passado, no presente e aquilo que pode acontecer no futuro, não remova os teus pés na rocha, que é Jesus Cristo. Permaneça, fique firme e vai lá ter um tempinho com Jesus Cristo. Fala com ele, conversa com ele. Qual é a sua dor? Ele é capaz de te curar. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Um forte abraço para você.